Olá, destiladores de conhecimento! Bem-vindos a mais uma análise aqui na Biblioteca Destilada, o lugar onde a gente decodifica os maiores clássicos da literatura para você. E olha, hoje se preparem porque a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais bizarros, mais angustiantes e, pode acreditar, mais impactantes de todos os tempos. É isso mesmo, estamos falando de Franz Kafka. Mas, ó, antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Pensa comigo, de verdade. E se você acordasse amanhã, olhasse no espelho e a pessoa ali simplesmente não fosse mais você? Se o seu corpo, a sua voz, tudo aquilo que te define tivesse sumido? Calma, respira fundo. Você não está num pesadelo. Você está em Kafka. É exatamente essa a sensação que ele quer provocar na gente. A sensação de que a realidade, a nossa lógica, pode se quebrar a qualquer momento, sem dar nenhuma satisfação. E tudo começa com essa frase aqui, uma das aberturas mais geniais e diretas da história da literatura, sério. Sem aviso, sem preparação, sem suspense nenhum, Kafka simplesmente joga essa bomba no seu colo logo na primeira linha. Gregor Samsa, um cara comum, caixeiro viajante, acorda e... pronto. Ele é um inseto monstruoso. O pesadelo virou a nova realidade dele. Então, bora mergulhar nisso. Hoje a gente vai decodificar essa obra-prima em 5 partes, beleza? Primeiro, vamos ver a reação do Gregor ao acordar como um inseto. Depois a gente entra no mundo maluco de Kafka, o cara por trás da história. Em seguida eu te dou as 3 chaves para entender a metamorfose. A gente vai analisar a crise da família Samsa e no final eu te lanço um desafio kafkiano. Fechado? Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira parte. O mais genial e ao mesmo tempo terrivelmente cômico do livro é a reação inicial do Gregor. Pensa só, o cara acorda com uma carapaça dura nas costas, um abdômen marrom todo dividido, um monte de perninhas finas se mexendo sem controle, e qual é a primeira coisa que ele pensa? Meu Deus do céu, eu tô atrasado pro trabalho. Agora, olha essa lista de prioridades dele. Isso aqui é uma janela para a alma do personagem. Ele olha pro relógio, meu trem sai às 5, mas já são quase 7. A primeira angústia dele não é existencial, é profissional. Ele se preocupa com o chefe, um tirano que com certeza já mandou alguém ver o que aconteceu. Ele pensa no mostruário de tecidos que precisa empacotar. Pensa na dívida dos pais, uma dívida que prendeu ele nesse emprego que ele odeia. Essa profissão cansativa, viajando o tempo todo, comendo mal, sem criar laços verdadeiros com ninguém. A questão de ser um inseto gigante é quase um detalhe, um obstáculo logístico no meio de tantas obrigações. Isso não é só engraçado, gente, é uma crítica devastadora sobre como o trabalho pode consumir a gente a ponto de anular a nossa própria humanidade. E essa obsessão toda com o trabalho, essa sensação de absurdo, de não se encaixar, leva a gente direto para o autor. Afinal, que tipo de pessoa senta e escreve uma história sobre um cara que vira um inseto e a maior preocupação dele é pegar o trem das 5? Vamos tentar entender quem era o homem por trás desse monstro? Esse cara era Franz Kafka, um judeu que escrevia em alemão, morando em Praga, que na época era do Império Austro-Húngaro. Ou seja, ele era a definição de um outsider, nunca se sentindo totalmente parte de lugar nenhum. De dia, ele trabalhava numa companhia de seguros, lidando com a burocracia mais sufocante que você pode imaginar. Processos, formulários, uma máquina impessoal. E à noite, ele escrevia. A vida dele foi marcada por uma relação super tensa com o pai, um homem autoritário que o diminuía e nunca provou o lado artístico dele. Kafka se sentia pequeno, inadequado, culpado, quase um inseto no mundo. Sua familiar? Pois é, a metamorfose não é só uma fantasia, é quase uma autobiografia emocional, um grito de angústia. Certo, agora que a gente já tem o contexto, vamos para o coração da nossa análise. Eu separei 3 chaves que, na minha opinião, abrem as portas para os significados mais profundos desse livro. Com elas, você vai ver que a história do inseto gigante é muito mais sobre a nossa vida do que parece à primeira vista. A primeira chave é a alienação no trabalho. Pensa bem, o Gregor Samsa não tinha vida, ele era o provedor da família. Ele odiava o emprego, mas era o trabalho que dava a ele um propósito, um papel, um valor aos olhos dos outros. A partir do momento em que ele não pode mais trabalhar, ele deixa de ser o Gregor, o filho, o irmão. Ele vira aquilo, um fardo, uma coisa. Kafka está mostrando como a nossa identidade pode ser completamente engolida pela nossa função profissional. Você não é você, você é o seu cargo. E essa citação aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Mesmo antes de virar um inseto,
o Gregor já se sentia desumanizado. Ele vivia para o trabalho, mas o trabalho isolava, impedia ele de criar conexões de verdade. Ele era tipo um fantasma nas estações de trem, nos quartos de hotel baratos. Ele já era, de certa forma, um inseto social, vivendo uma vida mecânica e sem afeto, só para cumprir a função dele. A transformação física só colocou para fora a monstruosidade que ele já sentia por dentro. Olha, esse contraste é brutal. Antes da transformação, o Gregor era o ganha-pão, o herói, a única esperança da família para pagar as dívidas. Ele era respeitado, mas será que ele era amado pelo que ele era ou pelo que ele provia? A resposta vem bem rápido. Depois, quando ele se torna inútil para o sistema da família, ele vira um fardo financeiro, uma coisa nojenta que precisa ser escondida. O amor da família era condicional, era uma transação. Uma reflexão poderosa e bem desconfortável sobre as nossas relações, né? E vamos para a segunda chave que está totalmente ligada à primeira, a perda da identidade. O Gregor perde o corpo humano dele, mas, o que é mais importante, ele perde a capacidade de se comunicar. Ele tenta falar para acalmar a família, para explicar a situação, mas o que sai é um som de bicho, um guincho que ninguém entende. Sem a função de trabalhador e sem a voz para se expressar, ele deixa de ser visto como humano. A pergunta que Kafka nos faz é: o que sobra de nós quando tiram os papéis que a gente representa e a nossa capacidade de se conectar? Esse momento aqui é crucial. O gerente, o representante máximo do sistema capitalista que o Gregor servia, é o primeiro a dar a sentença. Era uma voz de bicho. É a negação total e oficial da humanidade dele. É como se fosse o carimbo da burocracia no destino do Gregor. A partir daqui, a identidade dele como Gregor Samsa começa a se desintegrar completamente. Não só para os outros, mas para ele mesmo, que aos poucos vai perdendo os pensamentos e as memórias humanas. E a terceira e última chave é o absurdo da existência, a marca registrada do Kafka. Por que o Gregor vira um inseto? O livro nunca explica. Não tem motivo, não foi um castigo, não é uma punição divina, não tem lógica, simplesmente acontece. E essa é a grande sacada. Kafka nos mostra um universo indiferente, onde coisas terríveis podem acontecer do nada, e a única coisa que a gente pode fazer é tentar lidar com as consequências. É a sensação de estar perdido num labirinto sem saída, preso de uma burocracia cósmica onde ninguém sabe as regras e não tem para quem reclamar. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Porque, apesar de o livro se chamar A Metamorfose, do Gregor, a transformação mais chocante, mais monstruosa, não é a dele, é a da família. Enquanto o Gregor vira fisicamente um animal, mas ainda mantém um pouco dos sentimentos humanos dele, a família se desumaniza nas atitudes, se tornando fria e cruel. Vamos acompanhar essa linha do tempo da decadência familiar. No comecinho, ainda tem uma faísca de preocupação. A mãe chama ele como uma voz doce, a irmã, a Gretchen, se oferece para cuidar dele, leva comida, tenta entender o que ele gosta. Mas, com o tempo, a paciência e a compaixão vão embora. O pai, que antes era um velho fraco, dependente, veste um uniforme e vira uma figura violenta, que ataca ele com maçãs e uma delas fica presa nas costas dele, apodrecendo e causando uma infecção horrível. A irmã, que era mais próxima, passa a tratar ele com nojo, limpando o quarto como se fosse uma tarefa repulsiva, até chegar na rejeição total. E essa é a frase que sela o destino do Gregor. E ela vem justamente da Gretchen, a irmã que ele tanto amava, para quem ele planejava pagar os estudos de música. Na frente do pai e da mãe, ela não o chama mais de irmão, ela o chama de isto aí. Ela racionaliza a crueldade, dizendo que fizeram o humanamente possível, limpando a própria consciência. É o ponto final da desumanização dele. Ele ouve isso e, de certa forma, entende que precisa desaparecer. Ele aceita o seu destino. O Gregor morre sozinho, de madrugada, desnutrido e deprimido, no quarto dele. E qual é a reação da família ao encontrar o corpo? Alívio. Um profundo e inegável alívio. No mesmo dia, eles fazem um passeio no campo. O sol brilha, eles fazem planos para o futuro, pensam em se mudar para um apartamento menor e melhor. E na cena final, os pais notam como a filha, a Gretchen, se tornou uma moça bonita e cheia de vida, e pensam que já é hora de arranjar um bom marido para ela. A liberdade e o futuro da família foram construídos sobre o cadáver de Gregor. É uma das cenas mais frias e impactantes de toda a literatura. Ok, a gente falou muito do Gregor, mas agora vamos falar de você. Como que uma história de 1915 sobre um homem inseto pode ser relevante hoje em dia? Bom, pensa no burnout, na pressão por produtividade, na sensação de que o seu valor está no seu cargo, no seu salário, no seu status online. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos um pouco como Gregor Samsa, presos a uma função, com medo de decepcionar, sentindo que a gente não pode parar nunca.
E é por isso que eu quero te propor um desafio, um microexperimento da metamorfose. São 3 passos bem simples. Primeiro, identifique a sua casca. Qual é o principal papel que te define hoje? O profissional sério, a filha boazinha, o amigo engraçado? Segundo, por um único dia quebre esse padrão. Se você é o sério, tenta fazer uma piada numa reunião. Se você é sempre quem concorda, experimenta discordar de algo com educação. Se você nunca pede ajuda, peça. Terceiro e o mais importante, observe as reações. Como você se sentiu? Livre? Ansioso? E como as pessoas ao seu redor reagiram a essa pequena mudança, a essa sua metamorfose? A questão crucial que Kafka nos deixa é essa. Qual é a transformação que está aí presa dentro de você, com medo do que os outros vão pensar, com medo de se tornar inútil para o sistema? A metamorfose é um grande alerta. Não espere acordar como um inseto para perceber que a identidade que você construiu talvez não seja quem você realmente é. E aí, topa o desafio? Eu quero muito saber qual é a casca que você identificou ou qual microexperimento você vai tentar fazer. Compartilhe aqui nos comentários, vamos criar uma comunidade de pequenas metamorfoses. E se você ficou curioso para ler ou reler essa obra-prima, o link para o livro está aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima destilação.